turminha, tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e hoje a gente está aqui para mais uma aula no Se Liga na Educação. E quem está aqui comigo hoje é o Daniel. Ei, Daniel, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o ar, sobre a composição dele, como que forma a camada, né? O que forma a camada da atmosfera, qual a importância disso para o nosso planeta. Então, essa aula de composição do ar, ela é dedicada ao 7º ano do ensino fundamental, mas não impede de você assistir. Você que já está acima ou abaixo do 7º ano, não impede nada de você aprender e conhecer um pouco mais sobre a composição desse ar. Essa aula está, trabalhando a habilidade que é a de justificar a importância da camada de ozônio para a vida da Terra, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera e também discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação. Essa habilidade vocês vão encontrá-la lá no Currículo Regional de Minas Gerais e também na BNCC, nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, a atmosfera, pessoal, é a camada que envolve toda a nossa Terra. Ela mantém a temperatura do planeta, da superfície e mantém a vida aqui. Muitas vezes a gente pensa em atmosfera e acha que ela está lá em cima, no alto, mas não. Aqui onde a gente vive, na troposfera, na biosfera, nós temos a atmosfera presente. Na verdade, a incidência é ainda maior de gases aqui onde a gente está respirando. Então, nós temos vários tipos de gases que vão compor essa atmosfera. Então, a atmosfera é composta de ar e esse ar é formado por vários gases, elementos químicos que compõem, então, essa atmosfera. Então, ela é extremamente importante para a manutenção aqui. Sem essa camada, nós teríamos uma incidência de raios solares muito maior do que o que nós temos atualmente. Além, é claro, da proteção contra os meteoritos, que se decompõem, que são... em alguma das camadas, eles são destruídos e não conseguem alcançar a Terra, embora uns e outros ainda assim consigam passar por essa camada e atingir o nosso planeta. Ela está ali para defender dos raios solares, para nos defender dos corpos que estão no universo e tendem a passar por aqui, pelo nosso caminho. Na composição do ar, nós vamos ter vários gases, como por exemplo o oxigênio, que é esse que a gente respira e precisa dele para manter a nossa vida na Terra. O gás carbônico, que é o ar que a gente expira durante o processo de respiração, a ventilação mecânica que a gente realiza. Então, inspira, você leva o oxigênio lá para dentro do seu pulmão. Oxigênio esse que compõe todo o ar. E quando você expira, você está mandando para fora o gás carbônico. Então, são dois elementos que compõem essa mistura, Além deles, nós vamos ter vários outros elementos que compõem. E o oxigênio, ele é essencial para a nossa vida e ele surge através da fotossíntese. As plantas, as algas, elas realizam esse processo importantíssimo para a manutenção da vida aqui no planeta, na qual elas utilizam o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Nesse processo, elas conseguem obter o próprio alimento, energia para o corpo delas e libera, em decorrência desse processo, o oxigênio. E esse oxigênio a gente utiliza para a nossa respiração, para manter as nossas células vivas, fazendo aí o seu metabolismo, ok? Então, todo esse processo, todos os gases que compõem a atmosfera são extremamente importantes para a nossa sobrevivência aqui no planeta. Então, tá aí alguns dos elementos que compõem a atmosfera. Então, a maior concentração nós temos aqui, de nitrogênio. Uai, professora, não seria o oxigênio? Por incrível que pareça, não. O nitrogênio, pessoal,
ele é o gás de maior concentração na atmosfera. O oxigênio vem em segundo lugar, ocupando aí cerca de 21% da composição e 1% está dividido dentro dos outros elementos, como os gases nobres. Então, nós temos esses demais gases nobres compondo somente 1%, como o hélio, argônio, xenônio, que são os gases que compõem também a atmosfera. Mas o nitrogênio, ele é extremamente importante e ele está inserido dentro do seu corpo. Mas quando você respira, você está levando oxigênio. Você leva nitrogênio também? Leva. Entretanto, esse nitrogênio que você está levando para dentro do seu corpo, ele não está sendo absorvido pelas suas células. Você só consegue obter o nitrogênio na sua alimentação. Então, o ciclo do nitrogênio envolve, por exemplo, as plantas. Nas plantas, quando nós nos alimentamos dela, mesmo na carne também, né? Nós fazemos então a ingestão desse elemento e aí sim o nosso corpo consegue absorver. Mas durante o processo de respiração, na qual nós levamos oxigênio para o corpo, a gente não consegue levar também o nitrogênio, ok? Ele vai vir de outras formas, mas ele compõe então a maior parte dos gases que compõem a atmosfera, as camadas de ar. Então, beleza. Como que a gente pode, então, provar que o ar existe se a gente não consegue enxergar? Eu sei que ele está aqui. Eu sei que existe uma condição, uma quantidade de gases e elementos formando a atmosfera. Mas como que eu provo isso? Se o ar é incolor e eu não estou vendo, ele exerce peso? Ele realmente existe? Ele tem massa? Como que eu provo isso? Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha em um experimento bem simples para a gente poder provar que o ar existe e ele tem sim massa e peso. O peso a gente anula porque as forças que o ar faz, né? Tem ar aqui em cima, tem ar aqui embaixo, tem ar ao redor do meu corpo todo. Então, as forças acabam se anulando. Mas a massa, né, a massa de ar, ela existe e a gente consegue provar com experimentos bem simples. Se você tem na sua casa uma garrafa plástica e uma bexiga de balão, essas bexigas de festa, você consegue provar. Eu trouxe aqui uma garrafa, eu fiz um furo nessa garrafa, mas eu vou tampar. Quando eu tampo esse furo, eu vou tentar encher esse balão e a gente vai ver se a gente vai conseguir. Não é possível. Eu não consigo, ó, mais uma vez eu vou tentar. Ela expande um pouquinho a bexiga, mas ela não consegue aumentar. Entretanto, se eu destampo o furo que eu fiz com essa garrafa, eu consigo assim mostrar que dentro dessa garrafa tem ar e ele está comprimido aqui dentro. Só que quando eu faço um furo, eu deixo uma passagem. Então, ele consegue sair daqui e ir para fora. E assim eu consigo encher a minha bexiga que está aqui dentro. Então, vamos tentar. Se você em casa tiver uma garrafa e uma bexiga, faça esse experimento. Se não, quando você tiver numa festa de aniversário que tiver um balão, leve para casa e faça esse experimento para vocês testarem e mostrar para a família de vocês. Então, vamos lá. Consegui. Automaticamente, quando eu tiro o ar, né, quando eu tiro a tampa do furinho que eu fiz aqui, eu consigo encher, então, essa garrafa, na verdade, essa bexiga que está aqui dentro da garrafa. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Tampando o buraquinho que eu fiz na garrafa, tá aqui, ó, o buraco, circulei de vermelho, eu não consigo encher. Não consigo. Agora, se eu tiro o dedo do buraco, vou mais uma vez tentar encher a garrafa. Consigo normalmente encher essa garrafinha, mostrando que o ar que estava aqui dentro comprimido, ele consegue sair por esse buraquinho que está dentro da garrafa, ok? Bom,
Então, esse é um dos experimentos que vocês conseguem fazer em casa com ferramentas bem simples, né? Bom, então o que aconteceu quando eu soprei o balão? Primeiramente, quando eu sopro esse balão, vocês perceberam que eu não consigo encher, né? Ele até expande um pouquinho, eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho dele, mas ainda assim eu não consigo enchê-lo. Se a garrafa fosse maior, eu conseguiria encher ainda mais esse balão. Mas com o furo, eu já tenho uma situação diferente. Quando eu tampo o furo, ou se não tivesse nenhum furo, eu jamais conseguiria encher esse balão com a pressão de ar que eu estivesse exercendo sobre essa bexiga. Por quê? Porque a garrafa está cheia de ar, né? Não é possível a gente colocar mais ar lá dentro dessa garrafa, né? Dentro da garrafa ou dentro do balão de festa, porque não tem espaço dentro dessa garrafa. Eu só vou ter espaço a partir do momento que eu faço, então, o furo, que é o meu segundo momento, na qual eu liberei o furo, né? Destampei o buraquinho que eu fiz na garrafa e ao encher o balão, ele se expande. Isso só foi possível porque quando a gente sopra o balão da festa, o ar que está dentro da garrafa, ele sai pelo furo, é empurrado pelo ar dentro do balão. Então, o ar que eu soprei empurra o ar que está dentro da garrafa saindo para o meio externo, liberando espaço para o ar entrar no sistema da garrafa descartável ou dentro do balão de festa. Então, é um experimento bem tranquilinho de vocês fazerem em casa, mas que com ele vocês conseguem comprovar a existência do ar. Ok, então só para a gente relembrar aqui a nossa última aula, esse ar, a camada atmosférica, nós temos várias camadas, né? São 5 no total. A troposfera, que é essa primeira camada, a camada que está em contato com a biosfera. Nós temos a estratosfera, que é a segunda camada. A terceira, mesosfera. A quarta, termosfera. E a quinta, a exosfera. Entretanto, pessoal, os limites entre essas camadas, a gente não consegue enxergar direitinho. Não é assim, começa uma aqui, termina e já vem a outra por cima. Não, na verdade, a composição delas que vai ser alterada. Então, se eu tenho uma concentração muito alta de oxigênio aqui na troposfera, à medida que vai subindo esse oxigênio que estava aqui presente, ele vai diminuindo e ficando o ar, então, cada vez mais rarefeito. Isso acontece só com o oxigênio? Não, com todos os demais gases que nós temos que fazem parte, né, da atmosfera, eles também vão diminuindo à medida que nós vamos subindo essas camadas. E assim a gente consegue determinar qual camada é de acordo com a composição e um outro fator importante, temperatura. Nós temos uma camadas como a mesosfera, que tem uma temperatura alta. Já a termosfera já tem uma temperatura mais baixa, bem mais baixa. Então, perdão, gente, eu falei o contrário, mesosfera mais baixa e termosfera mais alta. Então, nós vamos ter não só diferença na composição do elemento químico que está ali presente ou não, como também da temperatura e altitude. Vejam que a troposfera, ela é bem mais fina, é uma camada que mede uns 17 quilômetros. Já à medida que vai passando, vai aumentando, essa última camada aqui equivale geralmente a 500 quilômetros, aqui em cima 800 quilômetros. Então, nós vamos ter também a distância como fator determinante para saber qual camada é. E dentro dessas camadas, nós vamos ter as funções dela. Ela não está ali à toa. Ela tem um motivo para estar envolvendo a Terra. Entre as funções da atmosfera, nós vamos ter a principal delas, que é filtrar a radiação solar, aquilo que vem lá do Sol. Também nos protege contra os impactos dos meteoros que caem na Terra. Ela faz a manutenção da temperatura das temperaturas médias do planeta, então ela impede que o calor saia completamente e a Terra esfrie e vire um bloco de gelo, ou
que o Sol, né, aqueça completamente o planeta, aumentando ainda mais essa temperatura. Isso ocorre graças a um efeito que é chamado de efeito estufa, que é um fenômeno natural. Entretanto, nós aumentamos o efeito estufa à medida que nós poluímos o planeta, à medida que nós utilizamos alguns gases que vão diminuir ou aumentar esse efeito. Na verdade, a gente vem aumentando com o tempo. Mas isso aqui é tema para a nossa próxima aula. Nós vamos ter uma aula somente falando sobre o efeito estufa, tá bom? Hoje, nós vamos falar de uma outra camada dentro da atmosfera que é extremamente importante, que faz parte, né, dessas camadas, que é a camada de ozônio. O ozônio, pessoal, é um elemento, né, uma substância formada pela união de 3 oxigênios. Então, o gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, ele tem 2 oxigênios. Então, é o O2. O ozônio tem 3 oxigênios e ele é responsável por proteger a nossa Terra, o planeta Terra, dos raios ultravioletas. Quanto menor a camada de ozônio, maior a incidência solar sobre o planeta Terra. Então, para que serve? Eu acabei de falar, né? Mas para que serve, então, essa camada de ozônio? Um tempinho aí para vocês pensarem. Não vou dar muito tempo, não. Só 15 segundos. Para a gente poder pensar, para que serve? Serve só para filtrar os raios ultravioletas que vêm lá da energia solar? Ou eles têm algum outro motivo? Então, a camada de ozônio, ela está presente no planeta e serve para a gente poder serve para proteger o planeta Terra. Então, ela, além de filtrar os raios UV, né, ela vai filtrar raios UVC, que são 100%, não são 100% absorvidos, o raio UVB e os raios UVA. Todos esses são filtrados aqui, ó, pela camada de ozônio. Por isso a importância dela. E os raios ultravioletas, pessoal, ele causa vários transtornos no nosso corpo. Ele vai causar, por exemplo, o câncer de pele, né, que tem sido cada vez mais comum devido à incidência solar. Quando você usa o protetor, você protege a pele. Mas a gente, se não proteger a camada de ozônio, e a gente, desde 85, vem se notando que essa camada está cada vez mais diminuindo e formando até alguns buracos em algumas regiões do planeta, isso por causa da emissão de alguns gases. Então, fica aí uma outra pergunta: o que prejudica a camada de ozônio? Então, a camada de ozônio inicialmente começou a diminuir devido à emissão de gases chamados CFCs, que são os clorofluorcarbonetos. E esses gases, eles eram muito utilizados na fabricação de equipamentos refrigeradores, né? Ar-condicionado, a geladeira, aerosol, que a gente utilizava em embalagens de desodorante, de alguns sprays. Esse CFC era muito utilizado e aí percebeu-se que era ele que vinha acabando, né, diminuindo essa camada de ozônio. Ele faz a quebra do ozônio, então, em vez de ter O3, vai passar a ter menos, né? Ele vai ser dividido, o oxigênio, então vão ficar oxigênios soltos, sem formar essa camada de proteção. E aí, dos anos 2000 para cá, a gente tem diminuído quase a zero essa emissão de CFC. Esses gases foram, então, substituídos por outros gases para que não houvesse o comprometimento da camada, né? Houve, então, fatores que ajudaram a diminuir. E nós temos vários outros fatores que ajudam a diminuição da camada de ozônio, como a poluição. A emissão da poluição por carros, por fábricas, irão, sim, aumentar a incidência, né, de gases e competir com o ozônio. E também as ações antrópicas. Acho que voltou aqui. As ações antrópicas que eu digo nesse momento seriam, por exemplo, as queimadas, que emitem muitos gases e faz com que essa camada também seja prejudicada.
Bom, pessoal, na aula de hoje nós vimos então a composição do ar, que o ar ocupa espaço, ele tem massa e peso, que ele pode ser comprimido e também vimos a sua composição, função e importância da camada de ozônio para o planeta Terra. Fica aqui as nossas referências, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram saber um pouco mais sobre esse tema. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, que nós vamos falar então sobre o efeito estufa. Até lá, tchau, tchau!